do Senhor para o encontro com Deus encontra-se no livro de Atos, capítulo 5, versículo 27, que nos diz assim: mas importa a parte B somente, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer. Algumas pessoas, para o seu dia ser abençoado, elas precisam acordar felizes, elas precisam ter dinheiro na conta, elas precisam ter saúde, mas a palavra do nosso Deus está aqui mais uma vez dizendo que para nós termos todas estas coisas, nós precisamos de obedecer. Então agora eu vou falar um pouquinho como obedecer a Deus para que o seu dia seja um dia muito abençoado. E não só um dia, mas todos os dias da sua vida. Então, diga bem alto quando acordar de manhã: bom dia, doce e amado Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para estar com você todo dia. Aonde você for, o que você fizer, diga: Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, me direciona. Peça para o Espírito Santo lhe livrar de todo o mal, livrar de acidentes. Às vezes a gente sai também de casa e rapidamente acontece algo inesperado e nós não estamos esperando. E pode ser um acidente, pode ser um assalto, pode ser uma queda e você ficar prostrado para o resto da sua vida, e se você não morrer. E eu lembro de um caso de uma missionária que ela fazia sua caminhada todos os dias na beira da praia, no calçadão. E naquele dia ela não pediu a Deus livramento. E veio uma pessoa, mendigo de rua, e do nada, que é o diabo puro, né? Que nada é nada, é uma expressão nossa, mas que não é de Deus. E com aquela barra de ferro feriu e ela ficou em coma durante muitos meses no hospital. Então nós não devemos esquecer de pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, vem comigo, me livra agora, eu vou sair. Mesmo que você esteja com pressa, colocando a porta, às vezes já aconteceu comigo, de eu estar colocando a chave na porta para fechar, vem comigo, Espírito Santo, me guarda, me livra de todo acidente, do homem mau, do homem sanguinário e violento que eu encontrar na rua. Então peça ao Espírito Santo para ele lhe proteger durante o dia. Peça para o Espírito Santo guardar os seus filhos, guardar a entrada, a saída, mesmo que eles sejam grandes, casados, se forem pequenos, para Deus guardar a entrada, a saída deles, aonde quer que eles estejam, que às vezes a gente não sabe. Os nossos filhos dizem que vão para a escola e às vezes não estão na escola. Às vezes estão em outro lugar, e quando a gente pede para o Espírito Santo guardar, mesmo que eles estejam sendo inconsequentes, sem saber o perigo que eles estão correndo, o Espírito Santo já está lá com a mão estendida para dar livramento. Peça para o Espírito Santo abençoar os seus negócios. Você que tem empresa, Você que tem responsabilidades, mesmo que você não tenha empresa, mas tenha uma responsabilidade grande de gerenciar o teu trabalho, aonde você está durante o dia, para Deus te guardar. Há tanta maldade, há tantas pessoas más. É o que eu digo: se a gente pudesse todos ver o mundo espiritual, como é que age no mundo espiritual, muita gente não aguentaria. Porque às vezes dentro de um simples trabalho, você está lá no seu trabalho, um trabalho simples, fazendo com amor e com dedicação, e Satanás ele está preparando armas para derrubar os dardos inflamados do maligno. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo revela antes. Por isso que eu sempre peço para o Espírito Santo me revelar. O Espírito Santo, Deus, claro, o Espírito Santo, que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu estou falando que o Espírito Santo é Ele que nos guia, A figura de Deus é Criador,
A figura do Filho Jesus é salvação. E o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar todos os dias, é aquele que vai nos direcionar, é aquele que vai nos dar palavras sábias para toda e qualquer situação. Então, por isso que eu estou falando agora do Espírito Santo de Deus. E sempre, né? Porque ele sempre será o nosso guia eternamente. Eterno é uma coisa que não tem fim. Então, eu pedi discernimento para o Espírito Santo. E o Espírito Santo me deu 3 sonhos. E eu fiquei maravilhada e acordei. E eu precisava tomar uma decisão. E eu não fui pedir conselho para um amigo, não fui pedir conselho para uma amiga, não fui pedir conselho para o meu esposo, não fui pedir conselho para alguém da minha família, ligar, o que tu acha, estou passando por isso. Não, é o Espírito Santo. Obedeça a voz do Espírito Santo quando ele falar com você. E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Gente, tudo que está em oculto, o Espírito Santo revela. Tudo que está sendo feito nas trevas, por trás da sua costa, o Espírito Santo revela. Então, seja sábio, seja obediente à voz do Espírito Santo, e ele vai te conduzir em todas as coisas. Peça ao Espírito Santo para ele abençoar o seu esposo, a sua esposa, aonde quer que ela esteja, onde quer que ela vá. Então, peça sempre, não esqueça de maneira nenhuma de orar pelo seu cônjuge, para que Deus abençoe ricamente durante aquele dia. Consagre toda a sua casa a Deus, todos os cômodos, a começar do hall de entrada, né? Para quem não sabe o que é hall de entrada, que tenho conhecido aqui muita gente simples, né? Muitas pessoas que não sabem o que é um hall, né? Porque agora é usado mais a palavra em inglês, né? É a entrada da casa. Então, consagre o hall de entrada da sua casa. Coloca um óleozinho ungido, não precise buscar óleo ungido em Israel, óleo ungido na igreja, não. Pegue um azeitezinho na sua cozinha, consagre aquele azeite e vá ungir a sua casa. Então, unge a porta, a entrada. Senhor, eu estou ungindo a porta da minha casa. Guarda a minha casa de todo mal, que aqui só entre a bondade. Aqui não entre inveja, aqui não entre nada que não te agrada, porque tudo vem do Senhor. Depois vá para a sala, consagre a sala. Senhor, consagra esta sala a Ti, que aqui seja um ambiente acolhedor, que só entre na minha sala pessoas que sejam cheias de Deus, que sejam pessoas boas, pessoas que venham trazer o bem, que venham acrescentar. Que o Senhor faça conexões boas na minha vida com pessoas de Deus, pessoas que sejam realmente de um coração bom. Porque há pessoas que são boas, mas não têm um coração bom. Então Deus também revela. Então, se você não acredita que alguém entra na sua casa e você tem um pé de planta bonito e logo aquela pessoa sai aquele pé de planta murcha, é porque alguma coisa a mais estava com aquela pessoa e você não orou para Deus guardar a sua casa. Então, a criação de Deus, que são as plantas, elas reagem ao mundo espiritual. Então, consagre tudo que tem na sua casa a Deus. Depois vá para a cozinha. Consagre abra os seus armários, coloque a mão, Senhor, eu consagro, né, aqui o meu armário, as minhas compras, para que nunca falte na minha mesa, nem na mesa da minha família, nem na mesa daqueles que estão sofrendo. Consagre tudo a Deus. Os alimentos, abra sua geladeira, declare que nesta geladeira sempre vai ter coisas para eu, não só para mim, né, mas para eu abençoar outras vidas também. Então, ore a Deus e consagre tudo. Entre no seu quarto, consagre o seu quarto a Deus. Principalmente a sua cama, unja a sua cama. Senhor, aqui na minha cama não existe nenhum tipo de espírito mau que venha destruir o meu relacionamento, porque esta cama eu consagro a Ti. É nesta cama que o Senhor vai guardar o nosso amor eternamente, para que tudo seja abençoado, que todo espírito de inveja, todo espírito de confusão, de briga, de intrigas na vida de um casal seja desfeito. E quando nós oramos, quando nós deitamos e consagramos a nossa cama a Deus, nós sentimos paz. Quando nós dormimos, a nossa cama está consagrada, o nosso travesseiro. Unja o seu travesseiro, a sua fronha. Senhor, me dá uma noite de paz, de bênção, porque e tome posse da palavra, declare a palavra, leia a palavra.
e declare a palavra naquele momento de oração. A tua palavra diz que em paz deitarei, em paz dormirei, porque tu, Senhor, me fazes repousar tranquilamente. Então esse é o melhor remédio para dormir, é a palavra do Senhor. Enquanto muitas pessoas estão tomando remédio, muitas pessoas não conseguem dormir, têm insônia, porque não buscam obedecer à voz de Deus, citando a palavra, orando e obedecendo os seus ensinamentos. Ontem eu falei sobre tirar o embaraço. O embaraço é um obstáculo, tire todo o embaraço. Muitos embaraços estão deixando muitos de nós não receber as bênçãos de Deus. O primeiro embaraço que tem sido usado é o telefone, é o celular, é o telemóvel, como chama aqui em Portugal. As pessoas acordam, já deixam o telemóvel, o celular do lado da cama. Quando acorda é a primeira coisa. Não. Quando acordar, ou mesmo com os olhos fechados, diga: bom dia, Espírito Santo, doce e amado da minha alma. Obrigada pela noite que tu me deste. E agora eu vou levantar, guiada por ti, doce e amado Espírito Santo. E você vai ver como o seu dia vai ser outro dia. Vai ser um dia muito abençoado. Outra coisa que tem tirado é a televisão, a Netflix, né? Porque a maioria das pessoas usa agora a televisão mais para assistir Netflix, está no YouTube e outras coisas mais, até usando o próprio telefone, o telemóvel, o celular, jogando para a televisão e gastam ali horas e horas e horas. Eu vejo pessoas que pouco estão na presença de Deus, mas estão o dia todo no celular, estão acompanhando vídeos de pessoas que não têm nada a acrescentar na sua vida. Aí Satanás, ele começa a cegar o seu entendimento, porque você começa a ficar cego espiritualmente. Aí você começa: eu queria morar lá onde essa pessoa mora. Eu queria ter a casa que essa pessoa mora. Eu queria ter esse carro que essa pessoa tem. O diabo fica ali trazendo coisas e coisas e coisas. Eu queria. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Então, pare de estar vendo coisas na vida dos outros que não vão te acrescentar nada. O que vai acrescentar é você estar de joelho na presença de Deus, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas por dia, né? Não é estar só ajoelhado, mas estar ajoelhado, eu digo, é reverência, em reverência a Deus, em todas as coisas. Você está assistindo televisão, coloque uma coisa espiritual para assistir. Você está vendo YouTube, coloque algo espiritual. Comece a ter um caderninho, assim, pequenino, e comece quando você acorda. Se você acordou 6 horas da manhã, faça essa experiência. Coloca aqui 6 horas da manhã e vai colocando os horários. De 6 às 7, eu fiz oração a Deus. De 7 às 8, eu li a palavra. De 8 às 9, eu fui lavar louça, mas eu falei com o Espírito Santo lavando louça. Eu fui ao salão de beleza. De 9 às 10, falei ali do amor de Deus, das tuas maravilhas. Eu fui ao supermercado, eu orei naquele supermercado, abençoei aquele supermercado, orei pelo dono do supermercado para que Deus abençoe, para que nunca falte alimento neste supermercado para suprir as necessidades da população e do mundo. Então, em tudo nós devemos obedecer, estarmos ligados com o Espírito, com o bondoso Espírito Santo. Quando você for fazer compras que não sejam em supermercado, porque o alimento é uma coisa que nós precisamos. E há pessoas que também não têm domínio próprio. Eu vou voltar um pouquinho sim aqui ao supermercado, que entra no supermercado e compra de tudo, coisas que não está nem precisando. E depois chega no meio do mês já não tem mais dinheiro. E depois fica chorando, clamando a Deus: eu não tenho dinheiro para terminar o mês. Por quê? Porque não pediu direção para o Espírito Santo. Controla-me, Espírito Santo. Então, se você tem esse tipo de problema, ore a Deus. Eu conheço muitas pessoas que dizem para mim: Esté, ora por mim. Eu disse: não, você tem que orar. E você tem que vencer esse mal. Porque eu entro no supermercado, eu vou comprar 2 coisas, eu pego 5, 10, depois eu vou ver que aquilo eu nem precisava. Então, eu faço aqui minha lista no meu próprio telemóvel, no meu próprio celular, no meu próprio
aparelho telefônico, e é 4 coisas e ponto final, não trago além. Então nós temos que pedir sabedoria nas pequenas coisas para que nós venhamos ser abençoados. Outra coisa é você estar em casa, de repente vem aquele desejo de fazer uma compra. Está lá com cartão de crédito, já está extrapolando. Eu já tenho mais de 20, 30 anos que eu não uso cartão de crédito. Né? Porque eu sou rica, porque não, o contrário. Porque eu sei que o cartão de crédito vai me trazer dívidas e eu não quero. Então, desde que não vai me prejudicar, eu não vou usar. Então, o cartão de crédito é para uma emergência e assim, fora do comum. Porque até para emergência, o pouco que nós temos que começar a ter. Isso eu só vim aprender depois de 45 anos de idade. E hoje eu estou passando coisas aqui para vocês que eu aprendi nesses 55 anos de idade. E que você não está pagando nada, está assistindo um simples vídeo, né? E Deus te mostrando como você pode fazer, como você pode viver plenamente, né? Sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Então, embaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então, pessoas que fazem compras, roupas, sapatos, aqui bolsa, aqui em Portugal chama malas. Tem coleção de malas, de bolsas, de sapatos, para quê? A Bíblia diz que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. E se nós temos, nós devemos também dar. Não é dar aquilo que está ruim para o próximo, mas aquilo que está bom. Quantas coisas você comprou, nem usou, está ali anos e anos dentro do seu guarda-roupa. Então faça sempre uma faxina todos os meses no guarda-roupa, tire as roupas boas, dê para alguém, abençoe alguém. E assim o Espírito Santo vai ficar muito feliz com essa nova atitude. Eu coloquei aqui, pense como se fosse rico, mas não viva como rico. Pense como se fosse rico, mas não viva como rico. Ou seja, você vai começar a pensar como rico. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas você não pode viver agora como rico ainda. Então você tem que guardar 10, 5, 20, 30, 40, 50, que seja, guarde. Você vai guardando e quando chegar no final do ano, não digo nem no final do mês, abra aquela caixa ou abra aquele cofre ou procure uma malinha e vá guardando lá dentro e depois você vai ver quanto você poupou. Às vezes eu brinco com alguém da minha família, eu digo para ela assim, olha, porque ela tinha, agora já está mais controlada, né? Mas ela tinha compulsividade para comprar tudo. Até um alfinete, eu vou comprar, depois nem usava. E eu disse, toda vez que tu pensares em comprar, seja um alfinete, vê o preço do alfinete. É X, coloca aquele X numa caixinha. Me deu vontade de comprar essa sandália, eu não preciso dessa sandália. Quanto é a sandália? 20, coloca os 20 na caixinha. Tudo que tu pensares em comprar, coloca o preço, não compra e põe aquele dinheiro na caixinha. E você vai ver quanto Satanás te roubou, ia te roubar, mas você conseguiu vencer aquela ansiedade, não comprou e guardou. Porque não adianta também você não comprar, mas também não guardar aquele dinheiro. Faça de conta que você comprou e que aquele dinheiro está ali, não existe mais. Né? E diga, Espírito Santo, me ajuda para eu não ser tentado de ir lá e gastar aquele dinheiro. Então comece a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus e Deus vai lhe abençoar grandemente. Ainda ontem eu estava orando por uma moça que do nada, que não é do nada, é expressão nossa, eu vou reafirmar aqui novamente, está muito doente, não pode tomar conta do seu estabelecimento. Por quê? Porque agiu assim, não guardou. Cabeleireiros caros, unhas caras, roupas caras, sapatos caros, e agora, da noite para o dia, ficou doente, não tem nada nem para comprar uma sopa. E aí vai chorar aos pés de Deus. Deus já deixou a sua palavra para nós sermos instruídos a viver de acordo com aquilo que Deus tem preparado de melhor para cada um de nós. Obedeça e todas as demais coisas correrão bem na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. E eu gostaria também de pedir a você que não é nem pedir, né? É porque eu ainda não falei para pedir. Então, primeiro é melhor eu falar para depois eu pedir, né?
No ano de 2020, Deus pediu, o Espírito Santo, para eu fazer um canal no YouTube. E eu, por me sentir ainda não capacitada, não por questões de saber, mas espirituais, né? Eu não obedeci à voz de Deus. E o Espírito Santo voltou a chamar a minha atenção, voltou a puxar minha orelha para eu fazer os vídeos, para eu colocar, para eu não me preocupar com o resultado, para eu me preocupar com o processo. E eu estou sendo obediente à voz de Deus. Eu criei aquele canal ali. Deus sabe as intenções do meu coração, porque Ele sonda e me conhece, como diz o Salmo 139. E eu criei aquele canal ali no YouTube. Você coloca Estecha Bregas e vai aparecer ali o meu canal. Ontem, para honra e glória do nome do nosso Deus, eu já divulguei o meu primeiro vídeo. E ontem à tarde, aliás, já divulguei o segundo. E hoje ainda vou fazer o de hoje. Então, eu conto com você ali como amigo para me abençoar fazendo a sua inscrição. É o principal. Subscreva no canal, depois lá dê o seu likezinho e abençoe a minha vida para que eu venha também abençoar muitas vidas através da palavra de Deus e através daquilo que Deus tem para cumprir na minha vida. Que o Senhor te abençoe e que sejas sempre usado e que sejas obediente à palavra do nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz, né, que nós temos que obedecer. Vamos repetir mais uma vez aqui, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29, a parte B. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guie com sua forte mão. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.